19 de dezembro, São Timóteo e Santa Maura mártires do século IV. São Timóteo e Maura é o glorioso casal que no quarto século, em 19 de dezembro, recebeu as palmas do martírio. Timóteo era natural de Perápe, na Tebaida, e recebeu dos pais educação esmeradamente cristã. Era o tempo das perseguições religiosas e bem plantadas deviam ser as máximas da religião no coração da criança, que mais tarde havia de defendê-las e sustentá-las na luta contra a heresia. Desde bem cedo existiu na alma de Timóteo o desejo ao martírio, aspiração esta que depois teve sua plena satisfação. Apareceu em Perápe Ariano, governador pagão daquela região, com o intuito de exterminar o cristianismo. Foi dado aos cristãos um determinado prazo, dentro do qual haveriam de abandonar a religião e oferecer o incenso aos ídolos. Timóteo foi um dos primeiros chamados à presença do governador. Declarando que preferia antes morrer do que se tornar apóstata, negou também a entrega dos livros de religião, dizendo a Ariano: "Os livros são meus queridos filhos. Monstro seria o pai que entregasse os filhos aos inimigos." Esta resposta enfureceu ao tirano, que ordem deu que as orelhas de Timóteo fossem furadas com ferro em brasa. No meio desta tortura, Timóteo continuou a louvar a Deus em alta voz. Ariano, ainda mais excitado, ordenou então que o Marte fosse pelos pés pendurado numa coluna e amarrado ao pescoço uma pedra pesada. Houve quem suscitasse em Ariano a lembrança de Maura, jovem esposa de Timóteo, que sem dúvida teria grande influência sobre o Marte e com facilidade moveria a renúncia da fé. Chamada Maura, este de fato prometeu ao governador envidar todos os esforços para conservar a vida do marido. Maura era cristã, mas faltava-lhe a coragem de sofrer pela fé. Além disto, tinha um grande amor ao marido, com quem estava casada havia 3 semanas apenas. Vendo ela Timóteo em tão miserável estado, fugiram-lhe as forças. Apenas voltando a si, deram-lhe ocasião de falar então ao marido que tinha sido tirado do tronco. Impressionada pelo que vira, esqueceu-se Maura das obrigações de cristã e, entre soluços de lágrimas, começou a insistir com Timóteo para que se poupasse e obedecesse às ordens do governador. Timóteo, porém, indignado com o modo da esposa, disse-lhe: "Maura, já não te conheço. És então pagã ou cristã? É esta a linguagem de uma esposa educada na religião? Em vez de animar-me, ajudar-me a levar a cruz, vens para me desviar? Queres que perca minha alma, em troca de um prazer passageiro, que me livre de um curto martírio para sofrer penas eternas?" Reconhecendo Maura o erro, prostrou-se aos pés do marido, pediu-lhe perdão e conselho sobre o que devia fazer. "O que deves fazer?" respondeu Timóteo. "Vai ao governador e dize-lhe que, longe de demover teu marido, estás resolvida a acompanhá-lo no martírio e morrer com ele." Maura assustou-se com estas palavras, mas Timóteo animou-a, despertando na alma da esposa confiança em Deus e mostrando-lhe exemplo de tantas outras senhoras da mesma idade que prontamente se sujeitaram às atrocidades do martírio. Ajoelhados ambos em oração fervorosa, pediram a Deus força e graça para a luta. Enquanto rezavam, desfizeram-se os temores na alma de Maura. Resoluta, levantou-se, dirigiu-se ao governador e comunicou-lhe que, em vez de dissuadir o marido, pronto estava para compartilhar com ele as dores do martírio. Ariano mandou que lhe fossem arrancados os cabelos, cortados os dedos e o corpo queimado com enxofre e piche. A sentença final, porém, foi que Maura fosse como um marido crucificado. Os patíbulos foram colocados de maneira que um visse os sofrimentos do outro. Assim morreram os 2 esposos, unidos pelos laços do matrimônio, e na morte unidos por um glorioso martírio. São Timóteo e Santa Maura mártires, rogai por nós.